O tema que nós vamos discutir é rastreamento de câncer da mulher. Por uma questão conceitual, nós já sabemos que o ginecologista, ele é um médico, em grande parte das vezes é o único médico que atende aquela paciente, aquela mulher. Então, nós temos que extrapolar só a questão de uma avaliação genital daquela paciente, né? Ele tem uma importância muito grande de oferecer saúde para aquela mulher. Desde mudanças de estilo de vida, interrupção do tabagismo, sedentarismo, atividade física para essas pacientes, né? Como também uma oportunidade de consulta ginecológica de rastreamento das neoplasias malignas que podem afligir aquela paciente. Como tudo, tem vantagens e desvantagens. De uma forma geral, o rastreamento ele pode ser definido como a utilização de um método diagnóstico para identificação de indivíduos de risco para propedêutico complementar. O que é muito importante, uma população assintomática e sem alterações no exame clínico. Então, quando a gente comenta que o ultrassom transvaginal não tem importância no rastreamento de câncer de endométrio, é naquela paciente assintomática e sem alteração no exame clínico. Uma paciente que nos procura com sangramento pós-menopausa, que ofereço ou indico ultrassonografia endovaginal, este é um teste diagnóstico, isso não é rastreamento. Qual que é o grande desfecho que nós imaginamos em todo o programa de rastreamento do câncer? Uma diminuição câncer específico. Por exemplo, eu instituo um programa de rastreamento de câncer de pulmão. O que a gente gostaria que nos próximos anos a mortalidade por câncer de pulmão ele diminua em relação aos níveis prévios. Uma outra vantagem que se tem é a possibilidade do diagnóstico de neoplasias iniciais que permitam terapias mais conservadoras. Um grande exemplo é câncer de mama. Vai se oferecer, se indicar mastectomias para os pacientes, cirurgias conservadoras, como quadrantectomias, com biópsia de linfonodo sentinela. Agora, também tem problemas, desde o falso positivo como o falso negativo, e algo que tem sido muito discutido na literatura atual, um overtreatment, um supertratamento das pacientes. Então, em algumas situações, nós podemos ter a possibilidade de um diagnóstico de uma neoplasia que não tenha implicação ou repercussão clínica naquele paciente. Um dos grandes exemplos é o câncer de próstata. Se eu fizer, por exemplo, PSA e ultrassom transretal numa população idosa de homens acima de 80 anos, eu vou ter uma série de diagnósticos de câncer de próstata que provavelmente isso não vai ter nenhuma implicação clínica naqueles homens, né? E no caso da ginecologia, nós também podemos pensar em algumas situações de supertratamento, como no caso das neoplasias pré-invasoras do colo. Nós sabemos que o NIC2 pode ter até 30% ou 40% de regressão espontânea. E hoje, de uma forma geral, uma paciente com neoplasia intraepitelial cervical grau 2 é indicação de um CAF, uma conização. Paciente, então, nós estaríamos supertratando 30% a 40% dessas pacientes. O que nós temos de câncer ginecológico que é importante de rastreamento? O câncer de colo do útero é um grande problema de saúde pública no Brasil, inclusive no mundo. 2/3 dos casos em países em desenvolvimento. No Brasil são cerca de 20 mil novos casos por ano e 7 mil mortes por câncer de colo. Uma doença que nós sabemos muito bem a sua história natural. Aquela paciente vai ter contato com o papiloma vírus humano, HPV, especialmente os HPVs de alto risco oncológico, oncogênico, vão desenvolver lesões persistentes pelo HPV, vão evoluir para as lesões pré-invasoras do colo, NIC1, NIC2, NIC3, e pode demorar décadas para um câncer invasor. Então essa é uma janela de oportunidade para o diagnóstico precoce. O que nós podemos oferecer para as pacientes? O nosso padrão no Brasil, a citologia oncótica, né? Aqui o teste Papa Nicolau, hoje na verdade nós utilizamos o sistema Bethesda de classificação da citologia oncótica. Nós podemos identificar as pacientes com as citologias alteradas para propedêutico complementar. Então o nosso padrão que o Ministério da Saúde recomenda, mulheres entre 25 e 65 anos, né? Citologia oncótica após 2 exames consecutivos normais pode ser feita de 3 em 3 anos. Então esse é o padrão. Uma citologia oncótica alterada, surgiu uma lesão de alto grau, propedêutico complementar. Qual que é essa propedêutico complementar? Colposcopia com biópsia dirigida, todo o segmento propedêutico e terapêutico desse paciente de acordo com o exame histológico. Hoje provavelmente esse padrão de rastreamento deve mudar. Agora recentemente foi aprovado para o Sistema Único de Saúde a vacinação de pacientes, né? A vacina de HPV para as meninas, né, de 10 e 11 anos. Hoje nós temos 2 vacinas para HPV, esse é um bom método de prevenção.
primária do câncer de colo, uma vacina bivalente e uma quadrivalente. De uma forma geral, a Anvisa recomenda meninas e meninos com mais de 9 anos de idade. O programa, parece que isso vai ser seguido pelo Sistema Único de Saúde, meninas com 10 e 11 anos. Qual outra propedêutica de colo que a gente tem? Os testes moleculares. Ou a captura híbrida, hoje a gente tem algumas técnicas como cobas de real-time PCR. Na mesma amostra tem a vantagem da citologia oncótica em meio líquido, eu já posso fazer esse teste molecular nos pacientes. Esse não é o padrão de rastreamento utilizado pelo Ministério da Saúde. Em alguns países, como os Estados Unidos, mulheres com mais de 30 anos, o padrão citologia oncótica em meio líquido, mais a tipagem de HPV para aquelas mulheres. Então esse é um bom padrão de rastreamento que nós precisaríamos. Exames de boa qualidade e uma boa cobertura populacional. Países, especialmente os países escandinavos, que houve uma redução de 90% da mortalidade por câncer de colo, uma cobertura populacional de 80% da população feminina. Aqui, a cobertura populacional gira em torno de 20%. Então nós temos que ampliar a cobertura por câncer de colo. Mas essa é uma responsabilidade do ginecologista e um bom método de rastreamento que nós podemos oferecer para os nossos pacientes. Para câncer de endométrio, não existe um teste de rastreamento eficaz. Vários estudos comparando exame clínico, marcadores tumorais, mesmo ultrassom transvaginal, em pacientes assintomáticas. Não houve um benefício na utilização de nenhum método de rastreamento, nenhuma propedêutica de rastreamento para esses pacientes. A dúvida que nós temos nas populações de risco, em pacientes com doenças familiares, tumores familiares como LINT2, ou mulheres de risco como usuárias de tamoxifeno. Essas pacientes precisariam ou não de uma propedêutica adequada para um diagnóstico mais precoce dessas neoplasias. Outro tumor muito importante é o câncer de ovário. O câncer de ovário é um tumor de baixa prevalência, mas alta letalidade. Nós sabemos que 60% a 70% das pacientes são diagnosticadas em estadios 3 e 4, com a sobrevida em 5 anos de 10 a 20%. Então, um tumor pouco prevalente, mas associado a uma alta mortalidade. E o grande problema é diagnóstico tardio. Recentemente, há 2 anos, houve os resultados publicados no JAMA de um grande estudo sobre rastreamento do câncer de ovário, avaliando tanto o ultrassom transvaginal quanto o CA-125. O que nos mostrou esse estudo? Não houve nenhum benefício do ponto de vista de diagnóstico precoce. E pior, as pacientes submetidas à busca ativa, com esse rastreamento ativo, foram submetidas a procedimentos cirúrgicos necessários. Agora a gente tem uma expectativa que em 2015 tem um outro grande estudo, com 160 mil mulheres, pode ser que mude esse cenário de rastreamento do câncer de ovário. Então, câncer de ovário sem um rastreamento eficaz. Um outro tumor, isso também é muito importante para o ginecologista, o tumor de cólon, tumor coloretal. Já é a segunda neoplasia maligna mais comum nas mulheres australianas. E nós sabemos a importância dessa neoplasia. 50% das pacientes com câncer de colo vão morrer por câncer de colo. Então, de uma forma geral, na população assintomática de baixo risco, a partir dos 50 anos de idade, oferecer métodos propedêuticos para rastreamento. Quais seriam eles? A pesquisa de sangue oculto nas fezes, anual ou de 2 em 2 anos, a retocimoidoscopia de 5 em 5 anos. E mais ainda, que parece ser superior do ponto de vista de rastreamento, propiciar um rastreamento, um diagnóstico mais precoce das neoplasias, a colonoscopia. De uma forma geral, esse é o melhor método de rastreamento para o câncer de colo. População de baixo risco, assintomática, colonoscopia de 10 em 10 anos a partir dos 50 anos de idade. Então, essas são as neoplasias ginecológicas, câncer de mama é um capítulo à parte, um colega vai falar sobre isso, mas que eu acho que é uma obrigação que nós podemos efetivamente beneficiar muito os nossos pacientes.